Grupo da Câmara dos Deputados rejeita por 9 votos a 5 ampliar excludente de licitude. Indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República é aprovada pelo Senado. Para cumprir o salário mínimo proposto pelo DIEESE, o governo precisaria de 895 bilhões de reais. Mulher e bebê morrem por sarampo em São Paulo e os casos da doença sobem 19% em uma semana. Ministério Público denuncia o ex-governador Sérgio Cabral pela 30ª vez. Os pais da menina Ágata dizem em depoimento que não houve tiroteio e que os policiais atiraram em veículo. Presidente de Israel escolhe Netanyahu para continuar como premier e formar novo governo. Pequim inaugura o maior aeroporto do mundo no formato de Estrela do Mar. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Senado aprovou com folga a indicação de Augusto Aras para chefiar a Procuradoria-Geral da República. Ele vai substituir Raquel Dodge no comando do Ministério Público Federal. Durante a sabatina, Aras não se esquivou de temas polêmicos, defendeu a Lava Jato e também alfinetou o procurador Deltan Dallagnol. Augusto Aras chegou cedo para a sabatina. Ele foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para comandar a Procuradoria-Geral da República. Durante o debate, o subprocurador falou a relação do Ministério Público com os outros poderes e garantiu que vai ter independência para desempenhar a função. O Ministério Público defende a separação dos poderes e defende que, no universo da sua independência e harmonia, deva, sim, as respectivas instituições tratarem a harmonia, no sentido de que o sagrado interesse público prevaleça, de que o propósito da República, que é o bem comum, seja sempre levado em conta, porque a independência por si só, excluir da harmonia, pode gerar conflitos. E um Estado conflituoso não soma, não ganha. Um Estado de harmonia é aquele que, com respeito à independência, poderes e instituições podem conversar, pode dialogar, como é da natureza do Estado democrático de direito. Então, eu asseguro a Vossas Excelências que não faltará independência a esse modesto indicado, porque as garantias constitucionais nos asseguram do respeito a todas as opiniões e a tolerância no ambiente democrático. Aras também defendeu a Operação Lava Jato, mas disse que ela pode sofrer correções. Eu sempre apontei os excessos, mas sempre defendi a Lava Jato, porque a Lava Jato não existe per se. A Lava Jato é o resultado de experiências anteriores que não foram bem-sucedidas na via judiciária. Não é a Satyagraha, a Castelo de Areia, o Banestado, a Sandal, são todas as operações que antecedem a Lava Jato. E esse conjunto de experiências gerou um novo modelo esse passível de correções, e essas correções eu espero que possamos fazer juntos, não somente no plano interno do Ministério Público, mas com a contribuição de Vossas Excelências, senadores e senadoras, porque é fundamental que nós aprimoremos o combate, o enfrentamento à macrocriminalidade, não só no plano do MPU, do Ministério Público Federal, mas levemos, que essa é a nossa intenção, levar toda a experiência da Lava Jato para os estados e municípios como um padrão de excelência a ser seguido. Também sobrou uma alfinetada para o procurador Deltan Dallagnol, responsável pela força-tarefa que investigou o maior escândalo de corrupção da história do país. Nós sabemos que era muito mais fácil nós evitarmos as dificuldades que tivemos com a Lava Jato se nós tivermos certos cuidados da lei. Prisões provisórias, respondendo ao senador Humberto Costa, 281 dias de prisão provisória não é razoável, atenta contra o Código Processual, a Lei Processual Penal. Em relação ao colega Deltan,
Não há de se desconhecer o grande trabalho que ele fez em busca de resultados que foram apresentados. Mas talvez se tivesse lá alguma cabeça branca, dissesse para ele, para os colegas jovens como ele, que nós poderíamos ter feito tudo como ele fez, mas com menos holofote, com menos ribalta, com menos curso posto de outra forma. O indicado para a PGR ainda destacou que não vê nenhuma ilegalidade na indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada Brasileira em Washington. Posso dizer com a tranquilidade de que a súmula que disciplina o nepotismo não a estende a agentes políticos. Em todos os estados, municípios, há filhos e parentes de primeiro e segundo grau, ocupando cargos de secretaria de Estado, secretaria de município, sem que isso atinja nenhum valor constitucional. É evidentemente que essa casa é soberana e poderá decidir o que pensa acerca deste tema e merecerá o meu respeito. A sabatina durou mais 5 horas. Aras reafirmou o respeito à Constituição, condenou o chamado ativismo judicial, caracterizado por decisões judiciais de questão não prevista em lei, e cobrou que o Congresso vote temas de interesse da população para evitar que essas pautas sejam definidas pela Justiça. O nome dele foi aprovado por 23 dos 27 senadores que votaram na Comissão de Constituição e Justiça. Peço à Secretaria que apure o resultado. Vamos proclamar o resultado. Votaram sim 23 senhoras e senhores senadores, 3 votos não. Portanto, a escolha do senhor Antônio Augusto Brandão de Aras foi aprovada por esta comissão. O relatório sugerindo a aprovação de Augusto Aras foi para a votação no plenário do Senado. E mais uma vez outra vitória, ainda mais expressiva. Precisando apenas de 41 votos, Aras obteve 68 votos favoráveis. Votaram sim 68, votaram não 10. Portanto, está aprovado a indicação, a escolha do senhor Antônio Augusto Brandão de Aras para exercer o cargo de Procurador-Geral da República. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Com o resultado, Augusto Aras vai substituir Raquel Dodge no cargo de Procurador-Geral da República. A partir de agora, ele deverá sempre ser ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Também pode promover a ação direta de inconstitucionalidade e ações penais para denunciar autoridades como deputados federais, senadores, ministros de Estado, o presidente e vice-presidente da República. Além disso, pode propor representação para intervenção nos estados e no Distrito Federal e denunciar casos de crimes contra os direitos humanos. Ele ficará no cargo pelos próximos 2 anos e poderá ser reconduzido pelo presidente Jair Bolsonaro. A nomeação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República já foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O novo chefe do Ministério Público Federal deixou o Senado sem falar com a imprensa. No início da noite, ele foi à residência oficial do Palácio da Alvorada para se reunir com o presidente Jair Bolsonaro. A posse do novo procurador-geral ainda não tem data marcada. Os pais da menina Agatha Félix, morta no Complexo do Alemão no último dia 20, prestaram depoimento hoje na sede da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro. Os policiais que estavam em ação quando a garota foi baleada também foram ouvidos. Os agentes afirmaram que foram atacados e admitiram que dispararam pelo menos 2 vezes. Os pais da menina Agatha Félix, Vanessa Salles Félix e Adegilson Lima estiveram na sede da Delegacia de Homicídios do Rio para depor. A mãe estava com Agatha quando ela foi baleada dentro de uma Kombi e morreu na última sexta-feira na Fazendinha, região do Morro do Alemão. Vanessa reforçou que não houve tiroteio e que os policiais atiraram contra o veículo. A família acredita que a divisão de homicídios vai conseguir solucionar esse caso e fazer justiça na morte da Agatha. O depoimento da mãe da vítima é totalmente diferente do que revelaram os policiais militares que estiveram envolvidos na ação que resultou na morte da menina. Eles também foram ouvidos nesta quarta-feira. Os agentes afirmaram que foram alvejados por um homem que estava na garupa de uma moto. Eles revelaram que revidaram com pelo menos 2 tiros,
para se defender dos criminosos. De acordo com o depoimento, os bandidos também teriam atirado em policiais de vários outros pontos do Alemão. Ao todo, desde segunda-feira, mais de 20 pessoas foram ouvidas, entre elas 12 policiais militares. Mas também refuta a versão de que havia tiroteio no local. Informação de que partiu de direção de onde estavam os policiais, mas não se sabe se está tendo uma briga de bar atrás, se estava tendo um marido tentando matar uma mulher atrás, se tinha um traficante de drogas dando tiro a esmo, né, ou se foi o próprio policial. Nesta quarta-feira foi divulgado pelo Instituto de Criminalística do Rio de Janeiro o resultado da perícia realizada nos fragmentos de bala encontrados no corpo da garota. De acordo com o Instituto, foi comprovado que o projétil é sim compatível com a munição utilizada em um fuzil. O documento informa que não há elementos técnicos para determinar o calibre nominal da bala, já que existem falhas no projétil que foi periciado, como a raspagem da identificação. Com isso, não há como comparar o que foi encontrado no corpo de Ágata com outras munições. Vale ressaltar que a Polícia Militar da capital fluminense utiliza fuzis em suas operações nas comunidades. Pelo menos 7 armas foram periciadas pela instituição. Já o laudo do Instituto Médico Legal indicou que Ágata foi atingida por um tiro nas costas e que morreu com lacerações no fígado, rim direito e vasos do abdômen. A Kombi onde Ágata foi atingida ficará no pátio da delegacia até a reconstituição do crime. Moradores da comunidade, o motorista da Kombi e a mãe da menina garantem que não havia tiroteio na hora que a criança foi baleada e dizem que apenas os policiais militares passavam pela região na hora dos disparos. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje uma ação que discute se há diferença entre réus delatados e delatores na fase de alegações finais em processos judiciais. O Supremo Tribunal Federal discute o direito de um réu se manifestar na ação penal após as alegações dos delatores acusados no processo. O ministro Edson Fachin foi o único a votar nesta quarta-feira e afirmou que existe na Constituição uma regra sobre a ordem de defesa. Não há na lei brasileira norma ou regra expressa que sustente a tese nesse viés. O que há, como já disse, é uma hermenêutica da compreensão do Estatuto Constitucional, das garantias processuais e amplas e do contraditório em favor de corréus delatados e não colaboradores. O STF julga o caso que concedeu habeas corpus ao ex-gerente da Petrobras, Aldemir Bendini, que no mês passado teve a sentença em primeira instância anulada. Bendini tinha sido condenado pela Operação Lava Jato a 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O resultado desse julgamento pode levar à anulação de mais condenações à Lava Jato, como o caso do ex-presidente Lula. O subprocurador da República, Alcides Martins, chamou a atenção para que, em caso do STF decidir pela anulação das condenações, os favorecidos não serão apenas os condenados na Lava Jato, mas presos em outras ocasiões. Como todos sabem, a definição a ser tomada na data de hoje tem o potencial de impactar milhares de condenações criminais por todo o país, o que aumenta a preocupação de todos os envolvidos, suponho, neste julgamento. Sobre o tema, a PGR tentará expor a esta Corte uma tese principal e também, ponderando, eminente professor Marcos, uma tese subsidiária, esta a ser considerada na hipótese de rejeição à primeira. E começo referindo, então, aquilo que denomino de tese principal, afirmando que é disso, e dispensa, portanto, maiores comentários, que o CPP, no seu artigo 403, referido pelo professor Marcos, estipula a seguinte ordem para a apresentação das razões finais, orais ou escritas: primeiro a acusação e depois a defesa. Quanto a esta última, o CPP não prevê qualquer diferenciação entre a ordem de apresentação das razões finais por réus, colaboradores ou não, embora pudesse tê-lo feito, já que, ao tempo da edição da norma referida, o Instituto da Colaboração Premiada já estava previsto em diversas leis.
Olha só, Jaqueta, o pânico de ir ao dentista afeta milhões de pessoas no mundo e aqui no Brasil não é diferente. Segundo uma pesquisa nacional de saúde, 11% da nossa população não tem um dente sequer. É o país, então, dos banguelas. Dos banguelas. Eu fiz uma reportagem sobre isso há mais de 20 anos e continua do mesmo jeito a situação do brasileiro. Outro motivo que leva muitas pessoas a não cuidar da saúde bucal é o valor do tratamento. E quem não faz a higiene básica dos dentes paga ainda mais caro. O sorriso é um cartão de visitas. Valoriza a nossa imagem e influencia a autoestima. Para ter um sorriso bonito, é preciso cuidar da saúde bucal e manter em dia a visita ao dentista. A Joelma não tinha esse hábito e aos 30 anos perdeu todos os dentes por causa da falta de cálcio. E eles falaram que depois que eu tive a última filha, né, que começou esse problema. E eu não sabia que existia isso, né, de dar problema na raiz dos dentes, né, e eu não conhecia, eu não tinha muitas informações, né, sobre isso. E você não costumava ir ao dentista? Não, nem sempre, né, e de vez em quando, né. Além da falta de informação, muita gente deixa de ir ao dentista porque tem medo de deitar nessa cadeira ou porque não tem condições financeiras. Um tratamento dentário no Brasil pode custar muito caro. A Joelma gastou mais de R$60 mil com implantes. Até hoje paga o parcelamento, mas para ela valeu a pena. Não deixo mais de ir no dentista, né. Mudou sua autoestima. Isso, nossa. É uma coisa muito importante, muito mesmo. A Mona Lisa é filha da Joelma. Resolveu estudar ortodontia de tanto frequentar os consultórios com a mãe. Quando eu comecei a estudar, que eu comecei a entender o que tinha acontecido com ela, né? Porque na época a gente achava estranho, mas não entendia direito o processo da doença, né? Cuidar da saúde bucal não é só uma preocupação estética. Cerca de 11 milhões de brasileiros vivem sem nenhum dente. E isso traz riscos à saúde. Afeta a digestão, respiração e a articulação da mandíbula. Por isso é importante educar as crianças desde cedo a cuidar dos dentinhos. A mãe acha que dente de leite não precisa escovar, depois vai cair. E não. Às vezes a criança ela fica até com problemas na mordida depois por causa disso. Sempre importante cuidar, né? Manter, levar. Até mesmo quando é bebê, já pode ir fazer uma avaliação. Hoje em dia não faltam opções para o tratamento dentário. Planos de saúde, odontológicos, clínicas populares. O que não pode é deixar de ir ao dentista. A gente pede para que o paciente frequente o dentista de 6 em 6 meses para fazer uma prevenção. Faz uma limpeza, dá uma olhada, se tiver uma carizinha vai ser pequena, nunca vai chegar, por exemplo, num canal. O que a gente vê é que as pessoas ficam numa média hoje de 3, 4, 5 anos, às vezes 10 anos sem um dentista, e aí chega lá, tem todo um tratamento acumulado nesse período. E aí acaba ficando caro. Aí é que eles falam, dentista é caro. Não é que dentista é caro, é que ficou muito tempo sem tratar, muito tempo sem dar uma olhada, sem fazer uma limpeza, e aí acaba acumulando, vai pagar tudo de uma vez, claro. O que muita gente não sabe é que todo brasileiro tem direito a tratamento dentário de graça. O SUS oferece atendimento em hospitais e postos de saúde de todo o Brasil. Além disso, muitas faculdades também têm o serviço gratuito ou cobram preço mais acessível. A Universidade de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, atende em média 500 pessoas por mês. Saem quanto mais barato? Em média 70%, 80% do que a média de mercado praticado. A nossa maior propaganda é o boca a boca, mas como nós somos uma universidade de tradição na região, esse problema, entre aspas, ele a cada ano ele é minimizado. A Adriana começou a cuidar dos dentes agora porque foi incentivada pelo filho, o Matheus, de 9 anos, que já sabe o quanto é importante a saúde bucal. Você gosta de cuidar do dente? Você acha importante? Agora que sua mamãe também vai cuidar, você acha que é importante? Sim. Por quê? Por causa que é legal e deixa o dente bonito, autoestima. A família toda participa, né? Todo mundo cuidando? Todo mundo cuidando da saúde. A saúde começa pela boca, né? Tem que cuidar. Tem que cuidar. Senão fica difícil, né? E daqui a pouco mais saúde.
Outras 2 mortes por sarampo foram registradas em São Paulo. E ainda, relatório da ONU aponta que o aquecimento global devasta oceanos e ameaça toda a população. O grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime proposto pelo ministro Sérgio Moro rejeitou a ampliação do conceito de excludente de licitude. Casos como legítima defesa e estado de necessidade que estão previstos no Código Penal. Para os críticos, o excludente de licitude é uma licença para matar. O tema voltou ao debate nacional após a morte da garotinha Ágata Félix, de 8 anos, baleada em uma ação da polícia no Rio de Janeiro. Na ocasião, o presidente da Câmara se manifestou nas redes sociais contra a ampliação do conceito, mas Sérgio Moro também saiu em defesa da ideia, dizendo que a medida não abranda a punição do policial que tenha cometido algum excesso. O Código Penal estabelece a exclusão de licitude em 3 casos. Quando os atos praticados por agentes de segurança foram no estrito cumprimento de dever legal, em legítima defesa e em estado de necessidade. A lei atual também prevê que quem pratica esses atos pode ser punido se cometer excessos. Já a proposta de análise na Câmara prevê que os juízes poderão reduzir pela metade ou mesmo deixar de aplicar a pena para agentes de segurança pública que agirem com excesso, motivado por medo, surpresa ou violenta emoção. O tema foi derrotado na comissão especial por 9-5, mas poderá voltar ao debate quando o projeto anticrime for analisado no plenário. E ao contrário do que estão dizendo, que é uma licença para matar, muito pelo contrário, a gente está pensando na vítima e também no policial. Então, o que foi proposto aqui não acrescenta em nada, não agrega em nada, em absolutamente nada. Não contempla o que nós esperávamos, o que nós acreditávamos. Então, infelizmente, uma grande derrota para nós. Na questão do excludente de licitude, o nosso código é muito científico, ele é muito bom, ele é copiado por outros países. Então eu acho que esse aspecto especificamente, eu penso que não deve ser mexido. Por isso eu votei contra a proposta trazida aqui, mas acho que o código nosso é muito bom. Esse debate sobre excludente de licitude é um debate que a sociedade brasileira já se posicionou. Nós queremos uma guerra onde morrem civis e militares, ou nós queremos uma segurança pública que desarticule o crime e que, ao mesmo tempo, possa desarmar os criminosos e levá-los às barras dos tribunais. É isso que foi discutido aqui hoje. E o Ministério da Saúde divulgou um balanço sobre os casos de sarampo no país. Segundo o relatório, 97% da circulação do vírus estão concentrados na capital paulista, Jaqueto. Regiane, também hoje a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou mais 2 mortes por sarampo. O relatório divulgado pelo secretário de Vigilância em Saúde da pasta, Wanderson Kleber, tem como base os últimos 90 dias. Nesse período foram registrados em todo o Brasil 4.507 casos confirmados de sarampo em 19 estados. O secretário afirmou que a maior concentração de vírus está na capital paulista. 97% da circulação ainda concentrada, felizmente concentrada, na região metropolitana de São Paulo. Não pega nem o estado inteiro. E outro detalhe. Tivemos neste ano registro de 4 óbitos confirmados, sendo um homem de 42 anos e os demais são crianças menores de 1 ano. Mais um motivo que reforça a importância da vacinação com a dose 0 em menores de 1 ano. Apesar do Ministério da Saúde confirmar que o número de casos começa a ter uma pequena queda, a Secretaria de Saúde de São Paulo afirmou hoje que em uma semana o aumento de casos no estado foi de 19%. De acordo com Wanderson Kleber, em 90 dias, os números ficaram assim. Foram 32 mil casos, 4.500 confirmados, 4.507 confirmados. Ainda temos 21.711 em investigação. Se eu considerar aí cerca de 1/4 podendo ainda confirmar, então eu tenho ainda uma distribuição de casos para atualizar.
E casos descartados foram 5.818 e 4 óbitos. No ano passado foram 12 óbitos. Esse ano foram 4, sendo 3 em menores de 1 ano, que não é da rotina a vacinação. Então, é uma outra realidade. Os dados referem-se ao período de 30 de junho a 21 de setembro e representam 84,3% do total de casos registrados esse ano. Esses números juntos representam um aumento de 13% em relação ao último monitoramento. Ceará e Paraíba passaram a integrar a lista de estados com transmissão ativa do sarampo. A incidência em menores de 1 ano de idade é 10 vezes maior do que na população em geral. A cada 100 mil habitantes, 64 crianças nessa faixa etária obtiveram confirmação para o sarampo. A segunda faixa etária mais atingida é de 1 a 4 anos. Segundo o secretário de Vigilância, a população não pode descuidar da vacinação. O sarampo, diferente de outras doenças, é uma doença extremamente transmissível e, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós consideramos que uma região, um país, ele está com o vírus eliminado se aquele país permanecer por mais de 12 meses sem circulação de casos novos. Baseados nesses dados, o surto de sarampo ainda está longe de ser interrompido no Brasil. E a ONU divulgou um relatório alarmante sobre os oceanos. O estudo mostra que o aquecimento global que devasta os oceanos também ameaça populações inteiras. O alerta foi feito em um relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que pede a redução o mais rápido possível das emissões de CO2. Durante o século XX, o nível médio global do mar subiu cerca de 15 centímetros. Atualmente está subindo 2 vezes mais rápido e o ritmo vai se acelerar ainda mais, chegando a 1,10 m em 2100 em projeções, se as emissões não forem drasticamente reduzidas. Aumento do nível do mar, pequenas ilhas ameaçadas de submersão, geleiras que desaparecem. Segundo especialistas, alguns impactos devastadores da mudança climática já são irreversíveis. O documento ressalta que aplicar medidas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa poderia fazer uma grande diferença, mas mudanças no oceano não seriam interrompidas de modo repentino e sim registrariam uma desaceleração. O texto do IPCC tem 900 páginas e é baseado em milhares de estudos científicos. Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície do planeta e absorvem quase 25% das emissões e 90% do calor adicional gerado pelo CO2 produzido pelo homem. E veja a seguir, o Brasil cria mais de 120 mil vagas de emprego em agosto. E ainda, Netanyahu é indicado por presidente de Israel para formar novo governo. Todo mês o DIEESE divulga uma estimativa de quanto deveria ser o salário mínimo. O último sugerido é de pouco mais de R$4.000. Jaqueta, um valor aí muito distante, infelizmente, do estabelecido pelo governo, que é de cerca de R$1.000. Por isso, para deixar as contas de casa em dia, muitas pessoas têm que literalmente se desdobrar. Cílios, lábios e pele. Deixar as mulheres mais bonitas é o trabalho da Maria Helena. Ela é cabeleireira e maquiadora, só não pode maquiar o orçamento da casa dela. Para ajudar o marido e sustentar a família, que inclui 2 filhas, a Maria Helena tem que trabalhar em 3 empregos. Minha rotina começa muito cedo, Antes que o galo cante, já estou eu lá. Eu acordo 3h30 da manhã, saio de casa, pego o primeiro ônibus às 4h10 da manhã e chego em casa por volta de 00:40, 00:30 o horário. Então, assim, eu sou turista em casa para poder ajudar na renda. A quantia que a Maria Helena recebe nos 3 empregos, trabalhando das 6 horas da manhã até as 10 da noite, é aproximadamente R$4.000. Segundo o DIEESE, esse deveria ser o valor de apenas um salário mínimo no Brasil. Luxo não dá para ter, mas eu acho que a pessoa poder comer bem e se vestir bem, eu acho que seria excelente, Todos os meses, o DIEESE divulga uma estimativa de quanto deveria ser o salário mínimo para atender às necessidades básicas do trabalhador e de sua família.
Nessa conta entram despesas como alimentação, moradia, educação, saúde, lazer e transporte, entre outros. O valor atual, R$ 998. É impraticável para uma família suprir todas essas necessidades? Não precisa de muita análise para perceber que sim, R$ 998 é absolutamente insuficiente para uma pessoa, que dirá para uma família. E de acordo com esses cálculos, o salário mínimo ideal para os dias de hoje seria esse aqui, R$ 4.044,58, ou seja, quase 4 vezes mais que o valor atual, que é de R$ 998. E esse cálculo tem como base a cesta básica mais cara do país, que hoje é de São Paulo. O preço dela, R$ 481,44. O salário mínimo entrou em vigor em julho de 1940 e na época valia o dobro do que é pago hoje. O economista mostra no gráfico que de 1960 a 1990 o mínimo sofreu um processo de desvalorização. Mas dos anos 90 para cá teve início um processo tímido de recuperação que se mantém até hoje. O maior valor na história foi registrado em julho de 1959, R$ 2.823,88, e o menor em abril de 1992, R$ 332,61. Ele já foi bastante mais significativo em termos de poder de compra. Aí, nos anos 60, principalmente meados dos anos 60, ele começa a sofrer uma combinação de aceleração de inflação e de uma política deliberada de arroxo. O último reajuste do salário mínimo aconteceu em janeiro desse ano. Um dos argumentos do governo para controlar o valor é o impacto que o reajuste pode causar para a economia do país. Este economista ressalta que 60% dos trabalhadores brasileiros recebem o mínimo. E na avaliação dele, um aumento só pode acontecer se a produtividade também aumentar. Se numa canetada nós dessemos um aumento para 4.000 ou 5.000, e olha que o salário mínimo hoje é 998, eu diria que em 6 meses as consequências da inflação com esse aumento seriam de tal sorte que esse ganho, que parece real num primeiro momento, teria um poder de compra depois de 6 meses menor do que os 998, que é o salário mínimo hoje, que é baixo, eu não tenho dúvida que é baixo. O técnico do DIEESE afirma que a intenção da pesquisa não é que o salário mínimo aumente imediatamente para o valor calculado. Ele entende que a recuperação deve ser feita a longo prazo, mas ressalta que este número do DIEESE deve servir de meta para o governo. Mas esse número serve, sim, e é importante como uma referência a ser perseguida, ainda que seja perseguida por anos e anos e anos a fim, nunca se chega lá, mas temos que olhar para esse número como entendendo que é o número que deveria ser o valor de um rendimento que desse dignidade a um trabalhador e sua família. Pelo 5º mês consecutivo, o Brasil teve um saldo positivo na geração de emprego formal. Em agosto, o número de vagas adicionais no mercado de trabalho foi de 121.387. Foi o melhor resultado em 6 anos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No mesmo mês do ano passado, foram criadas 110 mil vagas formais. Entre janeiro e agosto, o saldo ficou em 593 mil vagas. O estado de São Paulo foi o que mais gerou postos formais, seguidos por Rio de Janeiro e Pernambuco. Até agora, em 2019, os brasileiros já pagaram 1 trilhão e 800 milhões de reais em impostos. O valor corresponde ao total pago para a União, estados e municípios na forma de impostos, taxas, multas e contribuições. O resultado reflete a trajetória da inflação e o crescimento da economia dentro do que se previa no início do ano. E o IBGE abriu processo seletivo para 2.600 vagas para o censo 2020. São 1.343 vagas para coordenador censitário e 1.315 vagas para agente censitário. Os salários chegam a R$ 3.100. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo 8 diárias. As provas serão realizadas no dia 8 de dezembro. No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta quarta-feira. A moeda norte-americana caiu 0,35% e encerrou o dia cotada a R$ 4,155 na venda. E o presidente de Israel deu a Benjamin Netanyahu a tarefa de formar o novo governo.
Ele terá agora 28 dias para cumprir a missão. O anúncio foi feito durante a cerimônia de nomeação. O presidente de Israel, Reuven Rivlin, disse que a habilidade de Netanyahu em agregar um governo é maior neste momento. Estou anunciando que o primeiro-ministro cessante, Benjamin Netanyahu, vai receber de minhas mãos o comando de formar um novo governo. O convite veio após as eleições da semana passada, quando o partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu terminou a votação com 31 cadeiras no parlamento, enquanto o centralista azul-branco de Gantz fechou com 33 de um total de 120 cadeiras. Faço isso sabendo que não tenho uma chance melhor para formar um governo, mas vamos dizer que minha inabilidade é um pouco menor que a de Gantz, porque ambos não serão capazes de formar um governo sem o outro. O primeiro-ministro terá agora 28 dias para formar o novo governo, prazo que pode ser estendido por até 2 semanas. Caso o atual premier não consiga formar uma coalizão que agrupe as 61 cadeiras necessárias no parlamento, o presidente de Israel pode nomear outro candidato. O país poderá ainda passar por novas eleições. Israel passou no último dia 17 pela segunda eleição geral nos últimos 6 meses. E a seguir, Sérgio Cabral é denunciado pela 30ª vez na Operação Lava Jato. E ainda, a China inaugura o maior aeroporto do mundo, em forma de estrela do mar. A Casa Branca divulgou um documento com a transcrição da conversa de Donald Trump com o presidente da Ucrânia. Nela, o presidente norte-americano pede que o colega ucraniano investigue o seu adversário político, Joe Biden. Foi essa conversa que gerou a abertura de inquérito com o pedido de impeachment contra Trump. O documento que traz a transcrição da conversa de Donald Trump com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi divulgado com autorização do próprio presidente norte-americano. O texto mostra que Trump pediu ao colega ucraniano para investigar se Joe Biden havia encerrado uma investigação sobre uma empresa onde o filho de Biden trabalhava. A suspeita era de corrupção. Hoje, Trump confirmou que a conversa teve uma referência a uma acusação de corrupção, mas negou que tenha feito qualquer tipo de pressão sobre o presidente ucraniano. O próprio líder da Ucrânia também disse hoje que não foi pressionado pelo presidente dos Estados Unidos a investigar um rival político e que não queria se envolver nas eleições americanas. Volodymyr Zelensky disse que os dois tiveram uma boa ligação telefônica e que foi uma conversa normal, inclusive onde falaram sobre diversos assuntos. Trump concluiu que a conversa foi amigável. Ontem, a Câmara de Representantes dos Estados Unidos abriu formalmente o pedido de impeachment contra o presidente americano, alegando que Trump teria violado as leis do país ao supostamente forçar uma investigação contra Joe Biden. Biden é apontado como o principal pré-candidato democrata nas eleições do ano que vem nos Estados Unidos. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi denunciado pela 30ª vez na Lava Jato. A acusação do Ministério Público Federal, desta vez, é sobre sonegação de R$10.400.000 em imposto de renda. De acordo com a denúncia, Sérgio Cabral mentiu para as autoridades sobre o pagamento de imposto de renda relativo aos anos de 2013, 2014 e 2015. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-governador liderou uma organização criminosa e recebeu, por um longo período, dinheiro ilícito em espécie de diversas fontes da sua atuação criminosa. A denúncia afirma que foi comprovado que Cabral omitia a aquisição de bens através de lavagem de dinheiro, por meio de compras de joias, roupas, embarcação, pagamento de aluguéis e funcionários, blindagem de veículos, fretamento de helicópteros e viagens internacionais. Os procuradores pedem a condenação de Cabral por sonegação fiscal com reparação aos cofres públicos pelo dano causado. Das 30 denúncias de que é acusado, o ex-governador foi condenado em 11, que somadas já chegam a 234 anos de prisão.
Em nota, a defesa do ex-governador alegou que a acusação é antiga. E o presidente chinês inaugurou hoje o novo aeroporto de Pequim. Ele é o maior do mundo e conta com uma enorme infraestrutura em formato de estrela do mar. Em forma de estrela do mar, o terminal aéreo de 700 mil metros quadrados é, segundo seus criadores, o maior do mundo. O aeroporto de Daxing está localizado 46 quilômetros ao sul da capital e deve operar em plena capacidade em 2040. 100 milhões de passageiros anuais estão previstos, um recorde mundial segundo seus criadores. As novas instalações devem evitar a saturação do atual aeroporto, o segundo maior do mundo atrás do de Atlanta. O transporte aéreo está em crescimento na China. De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo, em meados da década de 2020, deve ultrapassar os Estados Unidos como o primeiro mercado aéreo do mundo. O edifício foi projetado pela arquiteta anglo-iraniana Zaha Hadid, que morreu em 2016. O terminal cobre uma área equivalente a 25 campos de futebol e inclui estações de trem e de metrô. O projeto custou 120 bilhões de yuans, o equivalente a 17 bilhões e meio de dólares. E o Jornal das 22 termina aqui. Tenham todos uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.